Bom, eu estou num dia um pouco atípico aqui, estou meio ruim por causa do ar, garganta não tá legal, nariz, isso, aquilo. Eu resolvi inventar um brinquedo para me divertir aqui. Os meus amigos sabem que eu gosto de ler e escrever pra caramba, que ultimamente meus 2 blocos estão jogados às traças, não estou escrevendo coisa nenhuma. E eu resolvi falar então, né? Vai colocar minhas ideias pelas minhas próprias palavras ao vivo, né? Não vai durar muito, vocês podem depois ficar sossegados que não vai durar nada. Eu tô olhando aqui na internet e eu vi uma notícia que me lembrou umas coisas da minha vida, uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: no site do Yahoo, o Ministério Público Federal denuncia Edir Macedo por evasão de divisas. Bispo Edir Macedo Bezerra, que eu não sabia que era o sobrenome dele, líder religioso da Igreja Universal do Reino de Deus, e outras 3 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha, falsidade ideológica e estelionato contra fiéis para obtenção de recursos para IURD. Pouco depois diz aqui assim, beleza? Isso aí parece até um partido político, né? Tem uma semelhança impressionante. Depois diz assim: segundo a denúncia do Procurador da República, o dinheiro era obtido por meio de estelionato contra fiéis da IURD, por meio do, abre aspas, oferecimento de falsas promessas e ameaças de que o socorro espiritual e econômico somente alcançaria aqueles que se sacrificassem economicamente pela igreja, fecha aspas. Muito bem. Isso aqui é o retrato típico de uma situação de lavagem cerebral, vamos dizer, de doutrina que vai manter a mente do cara focada, fechada em cima de um determinado ponto, né? E isso aí me lembra uma coisa da minha infância. Eu sou filho de uma família de católicos. Eu tive que fazer primeira comunhão, fazer, como é que chama aquele negócio, catecismo e tal, né? Fui crismado, batizado, pintado e bordado. E no começo do catecismo, devia ter aí alguma coisa entre 5 e 6 anos, vira o padre para mim: você precisa confessar teus pecados. Bom, aí você precisa saber o que é um pecado. Então o cara começa a falar: se você fez isso, você fez aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Aí uma hora você caiu a ficha, você fala: eu estava tomando café, o copo virou na mesa, fiquei puto e joguei o pão no chão de raiva. Isso é pecado. Então você ajoelha ali no pau do banquinho lá e reza 20 Ave Maria. Aí você vai lá, repete aquele negócio todo, tal, caramba, fica repetindo sem entender nada. No outro dia, outra semana, sei lá, você vai, a mesma coisa, confessa o mesmo pecado. Chega uma hora que não tem pecado, mas você vai ter que começar a inventar pecado, né? Porque um garoto dessa idade, que vive num lugar onde a rua não passa carro, um bairro pobre, distante, aí está na rua fazendo arruaça com os amigos dele, e isso aí é um negócio, para ele é natural. Teoricamente o cara não está fazendo nada condenável, e se fizer, pelo menos naquela época, vinha a mãe com tamanco, o pai com cinto, não tinha muito o que discutir. O cara fizer besteira, ele tomava uma chinelada rápida, né? Quer dizer, já tinha um corretivo ali, né? Então a ideia do pecado é uma coisa que vai sendo desenvolvida na tua cabeça à medida que você está lá nesse período do catecismo, e ele vai ser, afinal, relacionado com a culpa, né? Você cometeu um pecado, então você é culpado de alguma coisa, você tem que se penalizar. Muito bem. Aí um dia vem a primeira comunhão, que foi num sábado de manhã, se não me engano. Aí, lá no nosso bairro, mais ou menos uns 50 metros de distância, um pouco mais disso, meu tio tinha uma mercearia. Nós passamos lá, eu e minha mãe, estava lá com aquela velhinha, gravatinha, aquele negócio assim. Vira o meu tio: mas agora você tem que rezar todo dia. Eu lembro disso aí perfeitamente até hoje, né? Falei: porra, fiquei rezando sem saber por quê, ajoelhado numa madeira dura lá, por causa de uns pecados que eu não entendia por quê, e agora eu tenho que rezar todo dia. Que negócio é esse? E durante um período assim, eu até que tentei levar esse negócio numa boa. Puxa, com uma hora que não deu, não tem condição. Meu negócio não era aquele mesmo, não era, nunca foi, nunca vai ser. Eu fiz o quê? Eu cumpri um estágio, né? Eu entrei como um primário. Você entra no primeiro ano, depois acabou o primário, você prossegue no curso ou não. Eu já tinha tirado o meu diploma e até logo, não queria mais saber daquele negócio.
E a minha convivência com a igreja acabou. Pura e simplesmente, eu não gosto. Respeito quem tem sua fé, que vai na sua igreja e tal. Mas é um problema que não é meu. Desde que não me enche o saco, está tudo bem. E eu vejo esse negócio aqui do Bispo Macedo, eu vejo uma relação com essa coisa de você manter um controle sobre a mente da pessoa, comportamentos, valores dela, de uma maneira profunda, né? E eu vejo também um distanciamento do Estado em cima disso pelo seguinte: naquela época, nesse meu período de criança, a pessoa ia na igreja e dava uma esmola, se quisesse, falando da igreja católica, dava uma esmola, se quisesse dava, se não tivesse não dava, passava o chapeuzinho lá, o saquinho lá, por uma grana. Eu vi minha mãe fazer isso muitas vezes. E hoje a coisa é um pouco diferente, né? Uma igreja como essa, a Igreja Universal, se tiver um ingresso de grana, aquilo acaba tudo, não vai ter dinheiro nem para pagar a conta d'água, né? A água não cai do céu lá, não é bem assim, cai, mas cai no telhado, vai para o bueiro depois. No final dessa notícia aqui do Yahoo está escrito assim: o Procurador da República também encaminhou cópia da denúncia à área civil da Procuradoria da República em São Paulo, solicitando que seja analisada a possibilidade de cassação da imunidade tributária da IURD. Quer dizer, aqui ele está dizendo que a IURD não precisa pagar imposto, né? Agora vamos pensar no negócio. O Estado brasileiro se define como um Estado laico, quer dizer, não tem uma religião oficial. Nós vivemos numa economia capitalista, né? Onde você produz, tem lucro, tem prejuízo, paga impostos. Impostos eles são impostos por lei, né? Você tem que pagar, você não tem outra saída, tem que pagar esse negócio, queira ou não queira. E assim, tudo aquilo que está aí no mercado, que não é produto do governo, que não é imposição do governo como imposto, é uma mercadoria que está sendo vendida. Então você vai, por exemplo, comprar um automóvel numa concessionária de automóvel, aí você compra o carro que foi produzido lá na montadora e você vai pagar 2 carros. Você paga um para a montadora e outro para o governo. E isso fazendo à vista, porque se você fizer esse negócio financiado, aí a vaca vai pro brejo, porque você vai pagar juro pra caramba. Vai pagar mais 2 carros. Aí um dia esse carro vai ter problema com a injeção, ele vai ter problema com a embreagem, com o amortecedor, com o catalisador, com o controlar, com o raio que o parta, e você vai ter que gastar dinheiro. E se você nesse momento não tiver dinheiro para pagar a prestação do carro, você vai recorrer ao cheque especial ou algum empréstimo, vai pagar juros. E sobre essas operações financeiras você paga imposto. Quer dizer, você está rodeado de um puta monte de obrigações que você não tem como sair, né? Eu citei o carro como um exemplo, mas tudo tem imposto aí, é carro, é celular, é o diabo a quatro, internet, qualquer negócio desse, né? E essas coisas são produtos. Então você pega a tua conta de energia elétrica, tem ICMS. Do jeito que o cara colocou a coisa aqui nessa notícia, falando aqui do Procurador da República, o Silvio Luiz Martins de Oliveira, que diz que vê a possibilidade de caçar a imunidade da igreja, eu entendo que o que a igreja está fazendo é vender um produto, e eu vou justificar isso da seguinte maneira. Acho que deve ter uns 10 anos, eu estava vendo televisão, que é outra grande porcaria da nossa vida. De manhã, num domingo, fui mudando de canal, de repente aparece o Bispo Macedo no culto dele, e ele fala literalmente assim, eu me lembro isso perfeitamente: você tem que dar o dízimo para a igreja para ser sócio de Deus, né? Bom, Deus é uma coisa que está dentro de você, você acredita ou não acredita? Você não viu ele, você não tem o e-mail dele, não tem o Facebook dele, ele não foi na tua casa, então você é uma coisa que está dentro da tua essência. Como você lida com isso é um negócio absolutamente íntimo e individual, muito, muito mesmo. Então você pegar e aliar a crença numa divindade com uma coisa absolutamente material que faz parte da tua sobrevivência, eu acho que isso aí é uma coisa meio, sabe, que deveria ter alguém interferindo nesse negócio aí, porque tem gente que tem a cabeça muito fraca, chega lá, olha, eu te dou 10% do que eu tenho, você me salva, porque eu estou falido e assim está tudo bem. Isso não vai acontecer nem hoje, nem amanhã, nem em nenhum lugar do mundo, porra, sabe, isso aí é coisa pra trouxa. Isso é um negócio para pegar dinheiro do cara. Então eu estou entendendo o seguinte, que o cara que tem
uma emissora de TV com o propósito de divulgar a igreja dele, que isso, que aquilo. Então ele chega no programa e oferece um lote do céu, porque você vai ser sócio do dono do céu. Isso aí parece até uma reforma agrária divina, esse negócio. Esse cara está te vendendo um produto. E eu acho que esse produto do cara tem que ser tributado mesmo, tem que pagar ICMS, tem que pagar o diabo a quatro, porra. É serviço. Entendeu? Eu acho que se é assim, então tributa logo de uma vez, né? Eu acho que esse negócio aí é uma das coisas que está acabando com uma parte da comunidade aqui no país, que não sabe em quem votar, não sabe por que votar, né? Não tem como se livrar de todo o peso que tem a sobrevivência aqui no país, né? E o cara estressado com isso tudo, ele vai lá num templo desse, ouve o cara dizer assim: ó, você me dá 10% que você ganha. Agora para pensar em quanto que sai do seu bolso, né? Vai ver a legislação trabalhista, essas coisas, a tributação básica, tudo quanto é produto você compra. Quanto que sai do seu bolso, que foi duro para entrar, né? Para uma única entidade que não tira, pelo que eu estou lendo nessa notícia aqui, nenhum centavo do sujeito que disse que você tem que dar 10% para ele. Chamam o quê? De bitributação, Estado paralelo? Que troço é esse, pô? O país é laico, o Estado é laico, ele não é. Entendeu? Ou isso aqui é uma coisa lícita, ou é um produto que o cara vai ter que chegar lá e pagar, tirar a nota fiscal e pagar as contas dele, sei lá eu como é que faz. O que eu sei é o seguinte: tem igreja, não é só da Igreja Universal do Reino de Deus, não, tem um monte de igreja evangélica que está espalhando para tudo quanto é lado, uma profusão disso, e todos esses prédios, essas estruturas, elas custam para ser mantidas, para serem utilizadas. Se são alugadas, tem que ser um contrato formal, legal, enfim, isso aí tem uma relação direta com a geração de riqueza do país, né? Eu acho que isso aí é um negócio que precisa realmente ver o que fazer com um troço desse, porque é um absurdo você pegar 10% do que você tem e dar para um cara que ele, sozinho, ele é o representante único da maior divindade do universo aqui no Brasil, né? Isso aí é uma palhaçada que não tem tamanho, né? É isso aí.